das informações, amém? Gostaria que você ficasse de pé. Hoje nós vamos receber uma palavra profética abençoada. Eu o chamo de nosso pastor teólogo. Gostaria que você o recebesse com uma grande salva de palmas. Pastor Andrei Nobre. Amém. Glória a Deus. Eu amo vocês. Espera aí, deixa eu falar com minha comunidade surda aqui. Falei para eles, boa noite, comunidade surda, eu amo todos vocês. Então agora eu falo para vocês também, eu amo vocês. Vamos aproveitar que vocês estão de pé, vamos ler Isaías capítulo 40, dos versículos 1 ao 11. Isaías 40, do versículos 1 ao 11. O livramento prometido ao povo de Israel. Não sei se, tá aí. Se puder botar aqui também, que aí eu não fico de costas, né? Mas, enfim. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Voltou ali. Versículo 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Oh glória! A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Oh glória! Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele erguerá mansamente. Tome seu assento nessa noite. Pai, muito obrigado por esta palavra, obrigado pelos louvores que foram entoados, obrigado pela tua presença, obrigado por esta casa cheia de filhos cheios de ti. Pois uma casa cheia de pessoas vazias, Senhor, ela só pode ser completa quando esse vazio é preenchido por ti. E eu declaro e vejo, Senhor, e profetizo que os vazios estão sendo ocupados pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua salvação e libertação. Eu vejo filhos grandes crescendo na medida da grandeza que eles adquirem de ti. Eu vejo filhos apacentados, filhas perdoadas, casamentos restaurados, e eu te agradeço, porque os teus filhos estão aqui no melhor lugar nesse tempo, em nome de Jesus. Versículo de Isaías 40, o último versículo que eu gostaria de ler, é o 26. Levantai os olhos para o alto e vede, quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele chama todas pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Agora, por gentileza, abra para mim Lucas, capítulo 1, versículo 32. Glória a Deus. A partir do versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E o 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai.
ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar nessa noite, como início dessa mensagem, quem é Jesus para você? E a minha motivação a respeito disso, irmãos, é porque Deus para mim é muito mais do que o único e suficiente Salvador da minha vida. E isso faz uma diferença enorme na forma como eu me movimento. Porque se eu considerasse Jesus apenas como o Salvador religioso da minha alma, eu viveria nesse mundo pensando em ir embora. Porque a minha salvação estaria garantida quando eu chegasse nos céus. Mas para mim Jesus, ele é muito mais do que um único e suficiente Salvador. Ele é o Verbo encarnado, o Deus Salvador que se encarnou, se materializou, não apenas para me dar a salvação da minha alma, mas para que eu colocasse toda a minha vida diante do seu altar e Ele governasse a minha vida em todos os aspectos. Jesus não é apenas uma figura religiosa, Jesus é uma figura poderosa politicamente, espiritualmente, socialmente e culturalmente. E a motivação pela qual eu resolvi falar um pouco sobre Jesus como apenas, mais do que apenas um Salvador, foi porque no meu quartel, alguns irmãos devem saber, eu sou militar, e alguns sabem que eu sou evangélico lá. Na verdade, a maioria sabe. E de vez em quando eu aproveito os tempos que eu tenho no quartel para falar um pouco do amor de Jesus e da transformação que Ele fez na minha vida. E um policial, colega meu, que trabalha na missão, que inclusive ele tem algumas questões para serem trabalhadas, né? E passou por muitos traumas e hoje sofre de síndrome do pânico, crise de ansiedade. E eu uso o meu testemunho para ministrar sobre a vida dele, apresentando o meu Jesus, que é Salvador, perdoador e cura as feridas das nossas almas. Ele não é apenas, irmãos, o Salvador que nos leva para o céu. Ele é aquele que nos dá vida e vida em abundância. E eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com esse colega, falando do amor de Deus, explicando algumas coisas da Bíblia, porque ele está começando uma caminhada com Deus. E semana passada ele bateu na minha porta e falou: chefe, posso tirar uma dúvida com o senhor? Falei, claro, pode entrar. Ele falou assim: eu estava indo na igreja, eu estava começando a me relacionar, né, ir nos cultos de ensino, mas eu ouvi um ateu que me disse uma coisa que me quebrou as pernas, nas palavras dele. Falei, o que aconteceu? O que você ouviu? Ele falou, depois que eu ouvi essa mensagem desse ateu, eu simplesmente desisti de ir para a igreja. Falei, o que ele falou de tão grave? Ele falou, num vídeo no YouTube, né? Se você é cristão e não entende que você deve adorar a Cristo, você está no lugar errado. Você não deveria ir para a igreja se você não conhece a Cristo profundamente, se você não serve. E ele falou assim, chefe, major, depois que ele falou isso, eu senti um tapa na minha cara porque eu me senti hipócrita. Porque eu estava indo para a igreja, mas eu ainda não acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu falei assim, você não acredita? Para você, quem é Jesus? Ele falou, eu não consigo entender esse mistério de como um Deus, ele é ao mesmo tempo pai e filho. Eu falei, você está certo, é realmente um mistério da fé muito poderoso. Mas algumas coisas elas não precisam ser entendidas, embora no momento em que a sua fé é colocada em ação, você entende mesmo sem entender. E ele ficou me olhando assim, e eu falei para ele, para você, quem é Jesus? Ele falou, para mim é só uma pessoa, né? um grande homem, como muitos tendem a achar. E eu falei, Bruno, eu posso... Eu falei o nome, ó. Te amo, Bruno, se você estiver ouvindo. Eu não posso falar, oh meu Deus. Mas falei para esse colega, né? Esquece.
eu falei para ele, é porque eu não pedi autorização para citá-lo nessa pregação, mas eu senti muito de Deus, de ministrar a respeito de quem é Jesus, porque as palavras dele me inspiraram depois. Falei, Bruno, eu preguei esses dias na igreja sobre 2 exemplos de Jesus na Bíblia, de pessoas que receberam um milagre, de que foram tocadas por Jesus, que foram alcançadas por um ministério, mesmo sem conhecê-lo. Então rejeite em nome de Jesus essa seta que foi colocada no seu coração, de achar que você não é digno da caminhada, ou de que você não é merecedor de estar neste lugar, que é essa igreja, esse corpo bem ajustado, aprendendo sobre quem é Jesus, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer lançar sobre nós a acusação de que nós não somos suficientemente bons, que nós não temos suficientemente conhecimento, de que nós não temos entendimento sobre quem é Jesus, e que para servi-lo nós temos que ser perfeitos. Ei, Jesus, ele é o governante perfeito, que governa perfeitamente a nossa vida, ainda que nós não o conheçamos como nós deveríamos. E eu falei para ele, em João capítulo 5 e João capítulo 9, Jesus cura e dá a resposta para 2 pessoas diferentes. Em João capítulo 5, ele cura aquele paralítico que estava 38 anos numa cama. E eu preguei isso na terça-feira no culto Soso. E em João capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E nenhum dos 2 sabia quem é Jesus. Eles receberam o milagre antes de saberem que Jesus é o poderoso Deus para realizar milagres. E eu falei, Bruno, continua a sua caminhada. Continua a sua caminhada, porque aí eu abri para ele o Salmo 22. O Salmo 22, quando fala, e eu falei, olha, Davi estava escrevendo nesse Salmo sobre o sofrimento de Jesus há 700 anos antes desse sofrimento acabar. Você já leu Isaías 56? E ele falou, acho que não. Eu falei, provavelmente você já ouviu. É aquele texto maravilhoso que diz que sobre si ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele falou, eu já ouvi isso. Eu falei, pois é. Esse texto ele foi escrito mais ou menos 500 anos antes de Jesus vir à terra. E outros textos no Velho Testamento, eles mostram que Jesus era o Filho prometido de Deus. E esse versículo que nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 32, mostra isso. Ele se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai. Eu quero nessa noite, irmãos, deixar registrado, porque talvez alguns de vocês ainda não tenham entendido a grandeza, a magnitude, o poder de Deus quando Jesus veio à terra. Nesse livro do N.T. Wright, o título dele é simplesmente Jesus. É um livro que eu me inspiro para fazer algumas mensagens, porque ele em algum texto ele diz assim: esse livro foi escrito na certeza de que a questão de Jesus, quem ele foi, o que fez, o significado e a relevância da sua obra, continua a ser extremamente importante para todas as áreas da vida, não só pessoal, como também política. Não apenas em religião ou espiritualidade, mas também nas esferas de empreendedorismo humano, como visão de mundo, cultura, justiça, beleza, ecologia, amizade, erudição e sexo. Aqui, embora o título do texto signifique simplesmente Jesus, ele está dizendo que Jesus não é simplesmente um judeu que viveu em algum tempo e por causa da sua rebeldia, ele foi colocado no julgamento romano, crucificado e morto. Ele está dizendo que naquele tempo, no ano 4 a.C., encarnou-se o próprio Deus para salvar as ovelhas que haviam se perdido, não apenas naquele tempo, mas hoje, olhando para mim e para você, Jesus encarnou, lembrando que você seria alcançado pelo sacrifício dele. Ele não é apenas um profeta, ele é a palavra de Deus pela qual tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito seria feito.
Sabe, irmãos, o mundo está do jeito que está, porque a igreja, ela perdeu a capacidade de ver Jesus como ele era. Jesus não era apenas, irmãos, um líder religioso. Ele era o governante prometido desde os tempos de Gênesis capítulo 3, quando disse que Deus disse para a serpente que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus profetizou sobre esse esmagamento da cabeça da serpente, ele estava dizendo para o mundo no dia de hoje que haveria um que aniquilaria a injustiça, que aniquilaria a mentira, que aniquilaria a maldade, a crueldade e tiraria de nós o peso da condenação do pecado que foi feito lá em Gênesis capítulo 3. Outras passagens também nos mostram que Jesus, ele era o Filho de Deus. Como nós lemos em Isaías capítulo 40, foi profetizado também 500 anos antes sobre a voz do que clama no deserto. E Jesus deu testemunho disso de João Batista, dizendo que ele era o prometido, aquele que prepararia o caminho do Cordeiro de Deus. O Wellington falou aqui na palavra de oferta sobre Gênesis 22, que também profetiza, também anuncia, também antecipa um sacrifício de um cordeiro em que o pai entregaria o seu filho por amor, para mostrar aos outros filhos que ele era poderoso para nos trazer salvação. Em Gênesis capítulo 22, Abraão ele tipifica Deus, e Isaac tipifica Jesus Cristo, em que o pai ele vai por algum objetivo maior. No caso de Abraão era a obediência, sacrificar o seu próprio filho. Isaac, sabendo que ele seria sacrificado, ele tipifica a figura de Jesus, porque ele poderia fugir, ele poderia dizer não, ele poderia negar o seu sacrifício, falar, tá doido, pai? Mas ele tipologicamente representa a figura de Jesus, que diante de um pedido do pai, ou diante de uma determinação que lhe foi conferida, ele deita naquele altar de pedras feito e fala, seja feita a tua vontade. Esse é o mistério da fé do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em Isaías 53. Mas, voltando a esse tópico sobre a governança de Jesus, quando Jesus veio à terra, ele começou a provocar ira, começou a provocar ciúmes, inveja nos líderes religiosos. Sabe por quê? Porque Jesus não se submetia apenas à religião daquele tempo. Jesus, ele agia como um rei que ele de fato era. Tanto que N.T. Wright, ele também fala em outra passagem, que sobre a encarnação de Jesus, quando ele estava na transfiguração no monte, estava Jesus, Pedro, Tiago e João. E Jesus ele se encontra com Moisés e com Elias, e ali tipifica, segundo N.T. Wright, o encontro dos céus e da terra, onde tudo que era inacessível nesse plano terreno se torna acessível através de Jesus. Jesus foi morto, irmãos, porque ele era o verdadeiro governante dessa terra, e as pessoas que viviam nessa terra, elas esperavam um governante fraco, ou um governante segundo os padrões desse mundo, um governante que se amoldasse às leis terrenas. Mas Jesus ele veio para mudar toda a estrutura de injustiça, de tristeza, de incapacitação, e dizer que com ele nós faríamos coisas maravilhosas, nós seríamos poderosos nele. E para provar isso, eu gostaria de trazer algumas referências no Velho Testamento. Abra por gentileza, deixa eu abrir aqui no meu celular, que a fonte aqui ficou meio apagada. Abra por gentileza, Gênesis capítulo 12, versículo 3 para mim. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias
da terra. 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Quando Jesus veio à terra, só até aí. Quando Jesus veio à terra, ele veio cumprir esse texto que foi profetizado para Abraão. E o povo judeu matou Jesus porque eles não entenderam que a missão do povo de Israel era evangelizar as nações, era levar o nome de Deus para aquelas nações ímpias, como a nação babilônica, a nação assíria, a nação egípcia, que eram nações ímpias, que eram nações cruéis, que quando pegavam seus inimigos, e eu já falei isso algumas vezes, furavam seus queixos, furavam seus narizes, colocavam, tiravam a pele dos seus inimigos vivos. E Deus falou através de Abraão que a descendência dele, a semente dele, abençoaria toda a terra. Abra para mim Gálatas capítulo 3, versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concebeu gratuitamente a Abraão. Essa promessa ela vem da fé, e a fé, como diz lá em Hebreus, ela veio a partir da obediência de Abraão, quando resolveu primeiro sair da sua terra para uma terra distante. Segundo, quando ele aceita sacrificar o seu filho, sabendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Até quando Abraão recebeu a ordem para sacrificar seu filho no Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro para substituir o menino. E claro, aquele cordeiro era um símbolo de Cristo. E avançando um pouco nessa teologia que mostra que Jesus era o Filho de Deus prometido, o Salvador do mundo, nós vemos que mais tarde, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, para que aquele povo fosse libertado, Moisés recebeu instruções da parte de Deus para a celebração da Páscoa. Êxodo capítulo 12 antecipa também que a morte do cordeiro, a morte e o sangue espargido nos umbrais das portas, protegeria o povo que estava dentro daquela aliança da morte. Ei, se você nessa noite entender que o sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para livrar você do poder da morte, do poder da vergonha, do poder da culpa, e que ele é mais do que um salvador. Ele é o seu Senhor, ele é o seu rei, ele é o seu governante. Você perderá o medo de ser feliz. Você perderá o medo de ter paz no seu coração. Você terá a ousadia de nele, que é o seu governante, conseguir ter paz em meio ao caos. Porque nós dizemos aqui na Comunidade das Nações que a paz não é a ausência de conflito. Ei, talvez você esteja passando por um problema, na ordem financeira, na ordem emocional, na ordem física. Talvez você esteja com uma crise que você acha que ela é impossível de ser superada. E eu trago uma boa notícia para você. O governante do mundo, o governante das nossas almas, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus como um poderoso Senhor e advogado. Ele pode resolver o seu problema nessa noite. Aleluia. Abra para mim, por gentileza, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sabe como Jesus fez isso, irmãos? Primeiro, oferecendo o perdão através da palavra. O perdão é um instrumento poderoso, irmãos, que quando você entende que o perdão, ele é mais para quem oferece do que para quem recebe, porque ele libera a sua alma da angústia, da amargura, da tristeza. E Jesus, ele liberava perdão para pessoas improváveis. Jesus, ele liberava perdão para os para os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram extremamente mal vistos naquela comunidade. Jesus oferecia perdão para os adúlteros, que eram sentenciados à morte por apedrejamento.
Jesus oferecia perdão para os improváveis. E Jesus nessa noite, Ele oferece perdão para a sua alma. Ele oferece salvação para você. Ele diz para você, como disse o pastor mais cedo na pregação das 10 horas: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troquem o seu fardo, troquem o peso da sua inconstância, da sua incapacidade, da sua incredulidade, pela aceitação de que todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele será salvo. Se você fizer isso, irmãos, você abre espaço para não ter mais medo dos problemas. Porque o que levou Davi a conseguir enfrentar o leão, o urso, o gigante, depois disso exércitos contrários, acabando quase que definitivamente com o reino da Filístia, ou os filisteus, foi saber que ele tinha um Deus que cuidava dele. Ei, se você não tem um Deus que você pode confiar, que miserável homem que nós somos, se nós não temos um Deus acima de nós, acima da nossa capacidade, da nossa inteligência e da autossuficiência. Mas Jesus é esse governante que está acima de nós. Jesus é esse Deus perfeito, poderoso e santo. Pode aplaudir, Wellington. Eu não dei ideia para ninguém aplaudir hoje, né? Tomar uma aguinha. Eu não sei se o pessoal da Libra está conseguindo interpretar, né? Eles já me falaram uma vez, a Ilana virou para mim e falou assim, mandou uma mensagem: pastor, teria como o senhor falar um pouquinho mais devagar? Porque parece que, né? Fica assim, ó. Mas elas que se virem. Eu prego mesmo. Irmãos, para você, o mundo está ficando pior ou melhor? Essa resposta, ela define a sua visão escatológica. Se você acredita que o mundo e as coisas estão ficando piores, né, ela define um tipo de visão escatológica. Mas se o mundo está ficando pior, é porque a nossa missão como cristãos, de cumprir o ID de Jesus e fazer o cumprimento da oração do Pai Nosso, que seja feita aqui na terra como é feito no céu, está sendo inconcluída. Porque quando Jesus veio à terra, e a visão dos judeus não era uma visão escapista, não era uma visão de fugir desse mundo perdido para alcançar uma rua de ouro e cristal lá nos céus. Não, a visão dos judeus e a visão de Jesus era transformar essa realidade caída, caótica, pecaminosa, suja e escura com a luz dos céus. Por isso Jesus, quando veio ao mundo, ele ensinou na oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ei, Jesus como governante, ele veio para fazer com que a economia ela fosse ajustada para os padrões celestiais, sem escassez, sem fraude, sem, roubo e sem falta. Jesus ele veio para fazer com que as artes elas fossem feitas aqui na terra como é no céu. E se no céu as ruas elas são ladrilhadas com ouro, os muros são de pedras preciosas, Jesus quer que as artes aqui na terra, e quantos aqui são artistas plásticos, cantores, músicos, Deus quer que a sua obra, que o seu propósito, que a sua missão, ela seja a expressão dos céus através do sacrifício de Jesus. Jesus quer, irmãos, transformar a política desse reino como é no reino dos céus. E eu já falei em uma outra pregação que se você acha que aceitando Jesus, o pastor faz muita pegadinha com a gente, né? Fala assim: quem acha que tem alma aí? Eu levanto a mão, ele fala: você não tem alma. Eu falei errado. E abaixa a mão, todo constrangido. Mas uma coisa, irmãos, é verdade.
Se você acha que a política que nós vivemos, quando você aceita Jesus, é uma democracia, eu sinto em dizer que você não vive mais em uma democracia. Você vive no governo do reinado de Deus sobre a sua vida. Acima da democracia, que é o poder do povo, está o poder do soberano Deus, do grandioso, do perfeito, do único Deus nessa terra. E sabe por que isso é poderoso? Porque se a democracia escolhe governantes que não estão alinhados com o propósito de Deus, o poder que Deus coloca sobre os filhos dele, eles fazem com que as estruturas da democracia, elas sejam revestidas ou revertidas para a glória do Senhor. Você, como filho de Deus, você é um embaixador dos céus, você é um representante legal de uma outra nação, de uma nação melhor, superior, perfeita, santa e justa, para mostrar através das suas ações que esse reino aqui, ele pode ser transformado. Nós cremos no milênio, sim, cremos, mas nós cremos também que a igreja triunfante, ela é capaz e poderosa e comissionada através de filhos santificados e transformados, para fazer com que a preparação desse milênio, ela traga justiça, paz, correção de atitudes para essa terra. Se a política está corrompida, é porque os filhos de Deus abandonaram a política. Se a economia está sucumbindo e cambiante, é porque falta filhos de Deus como comissionados por Jesus para lidarem na economia. Se os conselhos tutelares, eles estão cumprindo regras que vão contra os princípios de Deus, é porque falta filhos de Deus nos conselhos tutelares. Você entende isso? Jesus, ele foi morto porque ele se movimentava, ele se comportava e de fato ele era governante. E sabe o que é engraçado? Quando mataram Jesus, achavam que tinham conseguido o seu propósito. Falamos, matamos o líder, então agora todos os seus asseclas ou seus seguidores se dispersarão. Mas eles não entendiam e não sabiam que era justamente o sacrifício de Jesus que abriria as portas para um novo governo, um governo celestial, um governo santo, em que a igreja prevaleceria e as portas do inferno não teriam poder contra essa igreja. Ei, acima dos governos mundiais, existe uma atmosfera de governo espiritual que a igreja precisa ocupar. E nós só vamos ocupar quando nós entendermos que Jesus não é apenas um Salvador. Jesus é o Rei prometido para transformar essa realidade. Não à toa, lá em Romanos, capítulo 12, alguns dos versículos eu não anotei aqui, diz que a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo, irmãos, que a partir do pecado, a terra se corrompeu, os homens se corromperam, as intenções dos corações se corromperam. Mas com Jesus e com a igreja comissionada, tendo Jesus como cabeça, nós temos autoridade para transformar essa realidade caída e fazer com que aquilo que é imperfeito torne-se perfeito, aquilo que está desajustado torne-se ajustável, e fazer com que essa natureza caída, ela se torne proveitosa para o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ei, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite, que podem se manifestar, dizendo, ei natureza, ou seja, coisas naturais, sejam elas na sua esfera física, na sua esfera familiar, na sua esfera profissional. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você deve se posicionar como filho de Deus, irmãos, em todas as áreas da sua vida.
andar como Jesus andou, falar, lembrei até de uma música do Padre Zezinho, né? Falar como Jesus falou. Caraca, eu cantava essa música quando era criança. Andar como Jesus. Mas é isso exatamente que Jesus esperava de nós. E como eu falei, quando Jesus morreu, os fariseus, os mestres da lei, que esperavam um governante diferente, se alegraram, achando que agora os seus discípulos iam se calar. Mas foi exatamente a partir da morte de Jesus, o Cordeiro prometido, que os discípulos começaram a agir como se de fato Jesus fosse o rei governante. Porque aqueles homens que eram tímidos, aqueles homens que eram covardes, aqueles homens que não tinham preparo, instrução, estudo, quando eles entenderam o poder de Jesus na vida deles, eles agiram de fato como se o reino de Deus tivesse chegado. Ei, Jesus, ele andou nessa terra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não está lá ou acolá, o reino de Deus está dentro de vós. Vocês carregam o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. E por que o mundo ainda está assim se Jesus é o governante? Porque ele ainda aguarda a manifestação de filhos que entendem quem é Jesus nas nossas vidas. Ei, na época em que as pessoas elas ainda acreditavam ou criam que Jesus era o governante, as artes eram diferentes. Se você parar para, só um exemplo, né? Você pegava Michelangelo, que, acho que foi ele, né, que pintou a Capela Sistina lá. Obrigado, pastora. Ele pintou a Capela Sistina com perfeição, né? Você via outros artistas das Tartarugas Ninja, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, né? Que é mais fácil de lembrar. Eles eram artistas da época renascentistas e criam em Deus. E por isso as obras deles refletiam essa crença, porque eles pintavam obras perfeitas, eles faziam do mármore bruto uma figura tão perfeita como se tivesse seda. E você tira Jesus dessa equação que você tem hoje. As pessoas pegam a pedra, botam em um lugar e diz que é arte. Elas pegam, né, lixo, isso, obrigado, pastor, obrigado. Pegam lixo, colocam, né, jogam numa tela e vendem por R$1 milhão. Sabe o que é isso? É a falta de Jesus nas artes. Sabe por que a mídia está tão corrompida? Porque nós não temos cristãos comprometidos com a mídia, com as comunicações. Sabe por que a educação, irmãos, ela está pendendo para uma coisa tão suja, tão maquiavélica e tão distorcida? Porque nós não temos mais a crença de que Jesus, ele veio para transformar essa realidade. E nós queremos colocar Jesus numa caixinha, dizendo: Jesus, cuida só da salvação das nossas almas. E eu digo não, Jesus não quer cuidar apenas da salvação da sua alma. Ele quer te dar uma vida em abundância. Ele quer desenvolver os seus talentos para que você seja poderoso naquilo que você faz. Ei, professor, fale de Jesus, deixe com que Jesus, ele se apresente através de você. Ei, comerciante, deixe que Jesus mostre a glória dele através da sua fidelidade, no cumprimento dos seus negócios, na honradez das suas finanças. Ei, policial, seja uma expressão da misericórdia de Deus nessa terra. Ei, você que é autônomo, mostre que Jesus, ele é o Filho de Deus poderoso na sua vida, através da sua missão. Se coloque de pé nessa noite. Eu já falei como vocês, não vou falar de novo. Abra Zacarias 9, versículo 9 a 11, para terminar. Zacarias 9, do 9 a 11. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador,
humilde, montada em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Nós temos que anunciar paz às nações através de Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus que pode destruir os arcos de guerra, transformar as espadas em arados, como diz a Bíblia. O arco de guerra será destruído, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Eu quero declarar que você é o Sião de Deus nessa noite. Você é a Jerusalém, cujo Deus mesmo, o próprio Deus, encarnou para nos dar vida e vida em abundância, para nos fazer ovelhas do seu pasto e para dizer: eu cuido de ti. Jesus, ele é o suficiente para tirar aquilo que não pertence a nós de nós e colocar em nós um propósito novo e diferente. Então nessa noite, se você tinha resistências a aceitar Jesus, ou tinha limitações em ver Jesus como mais do que um único suficiente Salvador, e sim como Senhor da sua vida em todos os aspectos, eu te convido a dizer para Ele que você está aberto ou aberta para uma relação poderosa, íntima e de autoridade com Jesus, dizendo para Ele: Senhor Jesus, a minha vida, ela por muito tempo foi governada por outros governantes, talvez pelo dinheiro, pela ganância, pela sedução, pela luxúria, pela gula, seja o que for. Mas eu abro mão desses reis ou desses governantes e coloco na minha vida um novo governante chamado Jesus. Eu coloco um novo soberano sobre aquilo que está na minha vida. Eu coloco Jesus como governador da minha família, como governador do meu casamento, como governador dos meus empreendimentos, como governador da minha vida estudantil. Eu coloco Jesus como líder na minha casa, e eu serei feliz, porque se você tem Jesus, você tem tudo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você nessa noite. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome